Interessante, eu acho que a sociedade também vai produzindo algumas deficiências, assim, né? Vai produzindo, na medida em que não garante acesso, assim, né, às políticas públicas sociais, né, de maneira igualitária para todos. Enfim, se a gente pensar no investimento que é feito no centro da cidade, o investimento que é feito na periferia, né, então acho que a sociedade vai produzindo mesmo, assim, né, algumas deficiências. A arte nos cura, né? Então, assim, a arte ela tem esse poder de cura, né? De libertação, de potencialidade. Então, assim, a arte na vida das pessoas que convivem aqui no centro, ela é de suma importância, porque ela faz com que eles comecem a entender que eles podem, que eles conseguem, que eles têm habilidades até desconhecidas, né? Negligenciadas até pela família, por outras pessoas, né? E que eles não sabiam que tinham. E aqui eles descobrem. Se andarmos nas ruas de qualquer lugar no Brasil e perguntarmos às pessoas a definição de deficiência, possivelmente ouviremos a associação desse conceito à ideia de doença ou fragilidade. E esse tipo de atitude só demonstra, na verdade, que ainda enxergamos a deficiência entrelaçada à ideia de um indivíduo incapacitado de suas próprias limitações, o que contraria frontalmente a lógica social de uma instituição que vocês vão conhecer agora. O Centro de Convivência e Cultura, SECO, inaugurado em agosto de 2016, funciona no interior do antigo Hospital dos Pescadores nas Rocas, bairro da Zona Leste de Natal. Trata-se de um serviço público da Rede Municipal de Saúde, que recebe principalmente pessoas que usam a rede de atendimento psicossocial. No entanto, em vez de tratá-las como doentes, o SECO insere essas pessoas em um espaço multicultural, onde elas poderão desenvolver vínculos afetivos e o seu poder de criação. O Centro de Convivência é um centro de arte, cultura e lazer aberto a toda a comunidade. Ele fica situado aqui no antigo Hospital das Rocas, funcionando em 3 salas atualmente. E nós aqui disponibilizamos várias oficinas, todas abertas à comunidade, e aqui valorizamos a arte como uma forma do ser humano se desenvolver. Dentre todas as oficinas, temos a arte-terapia, que é um processo terapêutico de 5 etapas, que leva o ser humano a se expressar de várias formas, tanto no movimento como na expressão verbal. O planejamento das atividades, né, elas são voltadas para a arte e para a cultura. Então, tudo que é envolvido, né, na arte é planejado. Por exemplo, aqui, né, nós temos oficinas de pintura, por exemplo. Eu vou dar até um exemplo aqui desse quadro, que foi um quadro coletivo feito por eles na oficina de desenho e pintura, certo? Esse quadro aqui, né, ele foi leiloado, né, na Galeria B612, né? E a pessoa que arrematou esse quadro, ele fez a doação dele de volta para a gente. Ele emoldurou e nos doou, né? E o dinheiro arrecadado, a gente faz manutenção das coisas aqui, compra de material, né? Muitas coisas que a gente precisa, a gente arrecada com venda de quadro, bazar, né? Essas coisas.
pode pensar também na importância da arte para a vida de cada um, assim, né? Não especificamente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de transtorno, enfim, mas a importância da arte na vida, assim, na vida da cidade, na vida da sociedade, como que a arte produz sentido mesmo, assim, de vida. Então, como aqui o Centro de Convivência, ele, apesar de ser um serviço que é da rede de saúde, um serviço que compõe a rede de atenção psicossocial, ele é um serviço que ele é aberto para qualquer pessoa que se interessar pela arte, né? E isso que faz a diferença desse serviço, né? Isso que faz, assim, esse serviço conseguir também sustentar o que a gente na política de saúde mental, na reforma psiquiátrica, na luta antimanicomial, tenta fazer, que é combater o preconceito com as pessoas que têm algum tipo de diferença, né? Até na política de saúde mental, a gente não costuma pensar muito a partir dessa ideia de deficiência, assim, né? Até porque eu acho que a ideia de deficiência vem muito nesse campo, assim, da deficiência física, né? E de que teria uma suposta normalidade, onde quem não se encaixa ali dentro dessa normalidade é visto como uma deficiência e não como uma diferença, né? Então a gente tem movimentos sociais que buscam estar, e aqui estou lembrando de um movimento social específico, talvez seja interessante vocês entrarem em contato, que é o movimento dos ouvidores de vozes, que é um movimento mundial, assim, né? Por exemplo, eles tomam, e acho que é um bom exemplo para a gente pensar, né? Eles tomam a questão de ouvir vozes não como um transtorno mental, não como uma doença, mas eles tomam como uma variação, né, da existência, né? E acho que a gente pode pensar também as questões, assim, de sofrimento psíquico também como variações, assim, como diferenças, né? E não necessariamente a partir desse olhar da doença. Manuel Barros, Memória Editadas. Afonso Manuel Barros. Um fotógrafo artista me disse outra vez: veja o pingo do sol no curto no lagarto. E para nós, mais importante que o sol inteiro. O corpo do mar falou mais que importância. E uma coisa não se mente e confia. Métrica nem com balança, com barômetros, etc. Que é a importância de uma coisa a que se medita pelo encantamento. Encantamento, que as coisas produzem em nós. Assim, o passarinho na mão de uma criança, mais importante para ela do que cordilheira, todas as artes que o osso, mais importante para o cachorro do que a pedra de diamante e um dente de macaco que de era de serraria, mais importante para o arqueólogo do que a torre de Everett, do que o dente de macaco que era uma boneca. Além de ser um veículo de informação, a arte é uma forma de expressão dos nossos sentimentos, de alegria, de tristeza, de angústia ou serenidade. Ela traduz as nossas experiências de vida, nos oferecendo uma nova perspectiva sobre o mundo. A arte é algo que ajuda no desenvolvimento deles, que ajuda na interação, na socialização. Então, assim, é maravilhoso a gente ver aqui usuários que chegaram, que não conseguiam nem falar e agora cantam, dançam, se expressam muito bem, estão assim muito abertos nas oficinas, querem conhecer tudo e a gente fica muito feliz, emocionada até com o que a arte pode fazer pelo ser humano. Um trabalho para inspirar e repensar. Os convivas, como são respeitosamente chamados pelos colaboradores do SECO,
provam que a superação das limitações pode vir em forma de arte. Aqui, trabalho eu vou orientando, né, as pessoas em técnicas de pintura, em acrílica, e os desenhos que eles fazem são desenhos livres, não tem assim um tema específico. Então a gente vai, aos poucos, vai fazendo o que vai saindo e depois que a gente faz os desenhos, a gente passa para uma tela maior, uma tela coletiva. São sempre trabalhos coletivos em pintura. Os artistas responsáveis por essa exposição aqui no SECO enxergam as pessoas, as paisagens, com um colorido, uma simplicidade que muitas vezes passa despercebida pelos olhares apressados. Fazem o mesmo com a vida. Eu vim do CAPS e para cá, encaminhar para cá, porque eu tinha problema de deficiência mental. Esse desenho é o quê? Mandala colorida, eu colori todinho, cheio de flores e pétalas. O que você sente quando você está pintando? Sinto uma coisa boa, uma harmonia. Sinto uma coisa boa, uma harmonia dentro de mim, porque eu cheguei aqui hoje triste, porque uma pessoa lá da minha casa, lá perto da minha casa, faleceu. Eu fui olhar um tempo, não dormia, mas hoje de manhã eu estou alegre. Aos poucos, os desenhos vão ganhando vida a partir das cores, e a atividade logo deixa de ser um desafio e transforma-se em reflexão. Vamos treinar, fazer o exercício da gratidão, né? Agradecer pelas pequenas coisas, que é isso que nos fortalece. Se a gente só fica vendo coisas ruins e não consegue enxergar as pequenas coisas, a gente fica só ligado no negativo. Verdade? Então, assim, vamos começar. E quem é que quer começar a mostrar a sua pintura do mandala e falar do que foi que colocou em relação à gratidão na vida? Chega. Gratidão da vida e Dália, né? E Dália ao... E Dália, pelo que você é grata, na pintura. Feliz. Sim. E você é grata porque tem o que na sua vida? Quais são as coisas boas que você tem na vida? E o que é que você tem de bom na sua vida que você gosta? Bem, As roupas, os irmãos. como é que você está sentindo, Dália? Bem, Também. O que essa pintura representa para você? Você A minha gratidão. Gratidão da minha família. Ter dado tudo que tem. Então, a arte para você representa gratidão. Aqui, o batismo. Eu sou grata pela minha mãe, minha família, pela comida, pela minha irmã. Só isso. Mãe, família, irmã, Comida, a minha felicidade. como é que você está se sentindo a falar isso? Por que você está aqui? porque me botaram, estava num CAPS. Aí me mandaram para cá. Mostra seu desenho pra gente. É o quê? Um mandala? Mandala. Como é que você se sente? Como é que você se sente? Me sinto bem. Você gosta de estar aqui? Gosto. O que você faz tanto, pessoal? Pintando. Música. Música. Você se sente bem, vai Em relação a dificuldades que encontramos com eles,
em relação a nossa equipe, que é muito pequena. A nossa equipe é muito pequena para dar conta de tudo, né? Então, assim, nós só temos da casa eu, a terapeuta e uma psicóloga. Os outros são contrato temporário e voluntários e estagiários de psicologia e de enfermagem. Então, isso assim é uma demanda bem forte, bem dinâmica, mas as coisas acontecem. Eu me lembro de uma vivência assim, que eu tive numa residência terapêutica, num residencial terapêutico, né? Residenciais terapêuticos são serviços também que compõem essa rede de atenção psicossocial que eu falava anteriormente, e que são serviços que foram criados para as pessoas que viveram décadas dentro de um hospital psiquiátrico e os vínculos com família, com vizinhos, com sociedade foram completamente rompidos e não tinham para onde retornar, né? Então se criou esse tipo de serviço. E um certo benefício também, o benefício de volta para casa, para essas pessoas poderem ir saindo do hospital, né? Numa vivência como residente que eu tive num residencial terapêutico lá no Rio Grande do Sul, me lembro de ter saído com uma moradora, e ela além de ter esse histórico, né, de ser uma pessoa que teve muitas internações na vida, esse histórico de institucionalização, né, de décadas dentro do manicômio, ela também aconteceu de ter o seu pé atropelado por um caminhão de lixo, e ela ficou cadeirante, né? E uma das minhas atividades com ela era justamente a gente estar garantindo que ela não se isolasse dentro da residência terapêutica, senão ia repetir exatamente o que acontecia no manicômio, né? Daí não adiantava nada ter saído do manicômio para ficar isolada ali dentro. E uma das minhas atividades era sair com ela, circular pelo bairro, ir até o caixa do banco, onde ela retirava o seu dinheiro do seu benefício. E aí foi quando me caiu a ficha, assim, né, de como que a cidade não é preparada, porque era uma trabalheira muito grande mesmo, né? O meio-fio, passar pelo meio-fio. Então, a cidade não está preparada para uma cadeira de rodas, né? Para uma pessoa que usa cadeira de rodas. E eu acho que esse exemplo aí da Ângela é apenas um, assim, de diversas outras necessidades que a cidade não contempla, né? Então, eu acho que a gente ainda não... a gente precisa avançar mesmo, assim, nessas questões de acessibilidade, enfim. A deficiência não é mais uma característica da pessoa, mas sim da sociedade, que não consegue se adaptar e permitir que todos, independentemente de eventuais limitações físicas ou intelectuais, exerçam com plenitude a sua cidadania. Em outras palavras, o problema está na sociedade, que não dispõe dos meios adequados para que essas pessoas sejam incluídas. Enquanto essas pessoas não puderem viver com autonomia, a sociedade será deficiente. Enquanto nós não pudermos conviver com as diferenças e o preconceito for a nossa marca, a sociedade será deficiente. No entanto, enquanto as coisas não mudam, não nos resta o lamento da resignação, mas o sorriso da esperança.